Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos começando, voltando a outra série. Quem tem ouvidos, ouça. Filadélfia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A mensagem de número 1 tem por título O Sucesso da Igreja Primitiva e Seus Problemas. Leitura da Bíblia, Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Nós concluímos as epístolas de Pedro no final do ano passado. E, para nossa surpresa, nós ganhamos muita luz. Quando iniciamos o estudo sobre as epístolas de Pedro, ainda eu não tinha muita clareza sobre exatamente o que o Senhor queria nos falar. Mas quando chegou na segunda epístola de Pedro, e especialmente nos 2 últimos capítulos, começou então um sentimento de que Deus queria nos mostrar alguma coisa a mais. E nós começamos a perceber o contexto da época que nós não tínhamos entendido. Então nós, baseados nessa luz, nós vamos voltar a ver a respeito das 7 igrejas que estão em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Nós abordamos todas as primeiras igrejas, chegamos na igreja em Filadélfia, faltando apenas a igreja em Laodiceia. E com respeito à igreja em Filadélfia, nós chegamos até a nossa véspera, isto é, os acontecimentos anteriores a essa nova fase, a partir de 2017. Então faltava ainda nós vermos mais, e motivado pela luz que recebemos em 2 Pedro, nos trouxe ainda mais desejo de esclarecer algumas coisas e vai nos ajudar muito. Então eu quero começar, primeiramente, usar 2 Pedro para vocês, ainda no capítulo 1, versículo 12, ali diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Aqui nós vemos o esforço que o apóstolo Pedro fazia para com os receptores das suas 2 cartas. E esses receptores ou destinatários da carta foram principalmente os judeus que creram no Senhor Jesus, na igreja primitiva. Eles passaram por aquela fase inicial maravilhosa da vida da igreja, onde eles presenciaram
a palavra dos apóstolos, que saíam com poder e direcionava toda a vida da igreja. Assim descrito em Atos capítulo 2, versículo 42, que dizia: e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa era a vida da igreja que se iniciou de uma maneira poderosa. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, esses curtos versículos de Atos capítulo 2 mostram a vida da igreja poderosa, maravilhosa, do início, logo depois do dia de Pentecostes. E Pedro certamente se referia aos que experimentaram esses dias poderosos, dias guiados pela palavra dos apóstolos, dias guiados pelo Espírito, guiados pelos milagres, prodígios e sinais que aconteciam ali, feitos pelas mãos dos apóstolos. Por isso que Pedro, ele se esforça em trazer a lembrança dessas coisas, para que os destinatários da sua carta são formados principalmente dos discípulos que foram dispersos a partir da grande perseguição que aconteceu na igreja em Jerusalém, depois da morte de Estevão. E ali em Jerusalém iniciou-se algo que não era muito bom. Iniciou-se alguns dos judeus que creram no Senhor Jesus, que eram da seita dos fariseus, e alguns eram dos que defendiam a prática do judaísmo, e dessa forma começou a formar um partido dentre os crentes judeus que lutavam para dar continuidade à prática da lei de Moisés. E isso fez com que Paulo e Barnabé, isso em Atos capítulo 15, subissem até Jerusalém para discutir esse assunto. E eu não vou detalhar hoje, mas eu preciso dar esse pano de fundo para vocês. Eu vou detalhar ao decorrer das mensagens, mas eu quero deixar claro para vocês que lá em Atos 15, versículo 1, já começa a relatar o problema na igreja de Jerusalém, que iniciou-se de uma maneira tão maravilhosa. Aqui no versículo 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, quer dizer, foram até Antioquia para ensinar os gentios que haviam crido no Senhor, para dizer-lhes o seguinte: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aí chegou no versículo 5, deixa mais claro ainda que havia já um partido formado dentro da igreja de Jerusalém. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem
a lei de Moisés. Irmãos, infelizmente, a partir dessa formação desse partido, a igreja em Jerusalém passou a mudou de forma e de natureza. Passou a ser uma igreja dos judeus que creram no Senhor Jesus, mas que conservavam a prática da lei de Moisés. Irmãos, isso significa a igreja que foi gerada pelo Espírito, a igreja que foi gerada pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e agora volta para a prática da lei do Antigo Testamento. A igreja, então, deixa de seguir o Espírito, deixa de dar liberdade ao Espírito fazer os seus milagres, sinais e prodígios para executar a obra de Deus, como era no primeiro tempo com os apóstolos. Então, a partir desse momento, irmãos, houve essa mudança de rumo na igreja em Jerusalém, e Pedro não teve espaço em Jerusalém. Ele deve ter partido para algum lugar, porque a partir do ano 50, que é Atos capítulo 15, não está claro, ninguém tem clareza do paradeiro de Pedro, onde ele ficou nesse período, até que ele escreveu as suas 2 epístolas nos anos 60. Então, mais de 10 anos, nós não sabemos exatamente o paradeiro de Pedro, mas que sabemos de uma coisa, em Atos 21, que Pedro não estava mais em Jerusalém, porque ninguém mais em Jerusalém dava ouvidos à palavra de Pedro, como o ensinamento dos apóstolos, como era em Atos capítulo 2, porque todos eles seguiram a liderança de Tiago, que conciliou a lei com a fé. Isso não tem como prosseguir de uma forma saudável, porque a lei serviu, segundo o próprio Paulo, serviu de aio para que, quando viesse a fé com Cristo, fosse entregue o povo de Deus para Cristo, para a fé. Não há como misturar a lei com a fé. Então, irmãos, perdeu totalmente de natureza a igreja em Jerusalém. Então, Pedro, nessas epístolas, principalmente na segunda epístola, deixa claro, tá? Vou ler de novo para vocês entenderem com esse pano de fundo, né? Capítulo 1 de 2 Pedro: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos a verdade já presente convosco, que não era confirmado. Vocês estão recebendo as minhas palavras, vocês são os que estão no estrangeiro, vocês estão espalhados pelas nações gentias, vocês não estão em Jerusalém, portanto vocês experimentaram aquele início poderoso da igreja de Jerusalém, vocês precisam continuar a lembrar da verdade presente convosco. Os irmãos entenderam? Essa foi a grande luz que o Senhor nos deu quando estudamos a 2 Pedro. E continuando, o capítulo 3 de 2 Pedro, aqui diz, versículo 1: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Por que despertar lembranças? Porque eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos naquela primeira fase da vida da igreja. São os que participaram daquele início poderoso, né, da vida da igreja, seguindo a palavra profética. Foi aí que ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Quer dizer, para vocês lembrarem de que
no Antigo Testamento, Deus falou com o seu povo através dos seus santos apóstolos, mas a liderança dos judeus perseguiram esses profetas e mataram vários deles. Então, eles silenciaram a palavra de Deus. E agora no Novo Testamento, Deus usa os seus apóstolos, não é? Para trazer o mandamento do Senhor e Salvador para vocês, mas que também o inimigo usou para não mais darem ouvidos à palavra de vocês. Mas vocês que são destinatários da minha carta, vocês acolhem a palavra de Deus que vem pelos profetas e vem pelo mandamento do Senhor e Salvador, né, por meio dos seus apóstolos, dos quais Pedro era o principal apóstolo, certo? Então, versículo 3, ele diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, os que deixaram de acolher a palavra do apóstolo Pedro como a presente verdade, ou como a palavra profética que é dito no capítulo 3, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Quer dizer, nunca abandone a presente verdade, nunca abandone a palavra profética, porque ela funciona como uma candeia num lugar escuro, né, que dá direção para a igreja, e essa luz vai dar direção até que o dia amanheça. O dia amanhecer significa a segunda vinda de Cristo. Portanto, irmãos, até a segunda vinda de Cristo, nós precisamos perseverar a seguir a palavra profética, que é essa candeia que nos dá direção. Infelizmente, quando na segunda fase da igreja de Jerusalém, que passaram a seguir a liderança de Tiago, misturando a lei com a fé, eles então desprezaram o ministério de Pedro. Eles desprezaram o falar profética de Pedro e passaram a escarnecer o que Pedro dizia. Você vai perguntar para mim: que prova você tem isso? Está provado no capítulo 1, não é isso? Que esses que escarneciam as palavras de Pedro diziam que Pedro inventava, né, histórias, como no Monte da Transfiguração, ele, Tiago e João foram levados até um alto monte, e ali o Senhor Jesus, ele se transfigurou, ele mostrou realmente quem ele era em sua glória e resplendor. E esses escarnecedores diziam que Pedro, né, essas palavras são como fábulas engenhosamente inventadas por Pedro, Tiago e João, porque só os três viram, né, e que eram mentiras, tá? E como se não fosse contente essa prova, no capítulo 3, versículo 2, eles escarnecem dizendo: onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio, né, da criação. Quer dizer, então eles zombavam do que o apóstolo Pedro falava. As suas palavras eram o ensinamento dos apóstolos, as palavras de Pedro eram a presente verdade, as palavras de Pedro eram palavra
profética, mas eles zombavam, eles escarneciam. Irmãos, infelizmente, essa fonte do escárnio, dos escarnecedores, era a igreja em Jerusalém, na sua segunda fase. Portanto, irmãos, essa luz, esse contexto, nos abre uma nova perspectiva para entender o que aconteceu na igreja em Jerusalém e na igreja primitiva. É isso que nós vamos entrar para ler. Outra coisa, irmãos, eu preciso lembrar vocês, que mal há em a igreja, né, tendo crido no Senhor Jesus e continuar, né, guardando a lei, praticando a lei. Qual é o problema? Então Pedro deixa muito claro, irmãos, esse assunto também não quero detalhar hoje, mas para vocês pelo menos não ficarem com isso na cabeça, não entender o que está acontecendo. Irmãos, simplesmente são duas coisas opostas, né? Ou você, aqui no capítulo 3 de Gálatas, né, versículo 1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Cristo foi crucificado para tirar vocês da lei e introduzir vocês na fé. Se vocês misturam a fé com a lei, Cristo morreu em vão. Vocês entenderam? A coisa é tão grave, né, que no começo do livro de Gálatas, Paulo escreveu assim, no capítulo 1, versículo 4, né, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para vos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse mundo perverso, irmãos, faz parte o mundo da sobrevivência, o mundo do entretenimento, o mundo da segurança, o mundo, né, do pecado e também o mundo, vamos dizer, o mundo da economia, da política e também o mundo da religião. E Deus quer, através da crucificação de Jesus Cristo, da morte pelos nossos pecados, Deus quer nos desarraigar por completo desse mundo perverso. Ainda que venha com uma aparência boa da religião, uma aparência boa da cultura, da educação, mas cuidado, esse mundo jaz no maligno. Então, Cristo morreu para nos desarraigar e nos colocar em outro reino. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Você sabia disso? Nós pertencemos ao reino de Deus. Estamos em outra esfera, né? Tanto é que, ó Senhor Jesus, assim eu não consigo entrar na mensagem, né? Tanta luz que o Senhor nos deu, né? Em 2 Pedro. Por exemplo, eu falei antes da mensagem ali com os irmãos, na oração, mostrei para eles que João capítulo 3, acho que vamos ter que criar mais capítulos. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, ali mostra no versículo 5, Jesus dizendo para Nicodemos, porque Nicodemos representa o melhor do homem natural, o melhor do homem religioso, o melhor do homem sábio, maduro, mestre, que ajuda os outros, ensina os outros. Irmãos, Nicodemo representa o melhor que o homem tem no seu estado natural. Mas Deus quer nos desarraigar desse mundo perverso e nos colocar, por melhor que o homem seja, Ele quer nos levar para uma outra esfera, um outro reino, né? Por isso o versículo 5 diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O reino de Deus entra pelo novo nascimento. Então, irmãos, esse reino é uma outra esfera onde Deus governa, Deus reina. Você, quando você creu em Jesus, você foi introduzido a esse novo reino. Você hoje pertence ao reino de Deus. No entanto, você precisa andar de acordo com esse reino em que você entrou. Não pode apenas ter um título de que você agora é um cidadão do reino de Deus, mas você não anda de acordo com o reino de Deus. Essa é a grande luta para conosco, Deus para conosco. Então, aqui diz, o que é nascido da carne, versículo 6, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, nós que nascemos de novo, quem aqui nasceu de novo? Todo aquele que creu no Senhor Jesus, né? Nasceu de novo. Nasceu pelo Espírito da água e nasceu do Espírito. Então, a partir de hoje, tenha clareza de que você hoje nasceu do Espírito e você é Espírito, e quem nasceu do Espírito e quem faz parte do reino de Deus não mais anda da forma natural, na forma que você andava antes. E qual é a nova maneira que nós devemos andar? Versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Em outras palavras, a partir de hoje, você que nasceu do Espírito, você faz parte de um novo reino, do reino de Deus, onde Deus governa. Você não anda mais segundo a sua própria vontade. Você agora anda segundo o Espírito. E como eu posso andar segundo o Espírito? E como é o Espírito? Como anda o Espírito? Irmãos, o Espírito anda como o vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você não sabe de onde o vento sopra, e você também não sabe qual é a direção que ele vai tomar logo em seguida. Então, o vento, ele sopra onde quer, ele vai para onde quer, e assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmão, em outras palavras, nós não andamos mais pela lógica humana. Portanto, irmão, nós não andamos de acordo com as lições do livro que recebemos, da lógica humana. E se você quer voltar a praticar a lei, você vai voltar de novo a ser aperfeiçoado na carne. Em outras palavras, você vai andar de acordo com o que a lei manda. Mas se você é aquele que é nascido do Espírito, você vai andar de acordo com o que o Espírito manda, na direção do Espírito. Mas pode ter certeza que a direção do Espírito nunca é contra a lei de Deus. Vocês entenderam? Então, nós somos os nascidos do Espírito, devemos andar pelo Espírito. Aí, ó Senhor Jesus. Voltando lá para Gálatas 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Você recebeu o Espírito? Quem aqui recebeu o Espírito? Quem recebeu a palavra do Evangelho e creu na palavra do Evangelho, recebeu o Espírito. E quem recebeu o Espírito deve, a partir desse momento, seguir o Espírito, andar segundo o Espírito. Quer dizer, pelas obras da lei, pela prática da lei, você nunca vai receber o Espírito. Aí eu estudo a Bíblia por muitos anos.
O judeu pode estudar Torá por muitos anos, mas pode estudar pela vida toda, não vai receber o Espírito pelas obras da lei. Eu estou procurando entender a Bíblia. Eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, mas não é pelo estudar a Bíblia em si vai fazer você receber o Espírito, mas é pelo ouvir da fé. Quer dizer, é a mesma palavra, mas você ouve a palavra falada pela boca de Deus e crê. Você inculca essa palavra, por isso é tão importante a imersão na palavra. Você ouve o que Deus fala toda semana com você, você inculca, essa palavra vai fazer você receber o Espírito. Mas você vai dizer, mas eu já recebi o Espírito. Tudo bem, você já recebeu o Espírito, mas em cada momento, você tem esse Espírito à mão? Você tem o Espírito para quem você segue? Por isso que no versículo, vou já pular para o versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé, né? Versículo 3, eu pulei, mas eu vou ler. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Muitos de nós começamos de uma maneira forte no Espírito. Quando cremos em Jesus, não é isso? Recebemos o Espírito, porque cremos na sua palavra, e nós passamos a viver uma vida maravilhosa. Esse Espírito, começamos a explorar um novo mundo, né? Em que o Espírito nos introduziu. Mas depois de algum tempo da vida cristã, nós temos uma tendência a voltar a nos aperfeiçoar na carne. Não sei se vocês percebem o que eu quero dizer. Vocês então têm uma tendência de achar, já estou na igreja há tantos anos, eu já tenho cargos na igreja, eu já estou cuidando desse departamento, daquele departamento, desse serviço, daquele serviço, eu já sou bom naquilo que eu faço, é isso? Então você sai do caminho do Espírito e vai se aperfeiçoar na carne. Irmão, nós nunca recebemos como diploma o andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito, irmão, tem que se andar em todo instante. Então, né, portanto, irmãos, praticar a lei, para alguns acham que não tem nada de errado, mas praticar a lei não nos faz receber o Espírito. Em praticando a lei, não concede-nos a operação de milagres. Versículo 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e o que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé. Irmãos, é o Espírito que faz milagres. E como eu consigo seguir o Espírito? Fazendo a imersão na palavra, ouvindo a palavra, crendo na palavra. Isso é ouvir da fé. Ouço a palavra, creio na palavra, faço a imersão, inculco a palavra no coração. Essa palavra me dá espírito e essa palavra faz com que opere milagres na nossa vida. E assim os colportores o fazem na rua. E justamente hoje, esse final de semana, e vai se prolongar para mais alguns dias, na segunda-feira, estão os coordenadores das diversas unidades do CEAP, né, do mundo todo. Os que puderam vir estão aqui. Nós estamos aqui recebendo o que? Entre 50 e 60, né? Coordenadores do CEAP. Pedi para eles levantarem só para os irmãos saberem que eles estão aqui, ó. Eles são justamente aqueles que aperfeiçoam outros para poder trabalhar nas ruas. E eles são os primeiros a precisarem ser aperfeiçoados, não na carne, mas aperfeiçoados para andarem no Espírito. Não podem depender do que sabem. Não podem depender sequer da experiência de ontem. Eles precisam depender totalmente da palavra. Porque é a palavra que lhes concede o Espírito. E o Espírito que lhes dá operações de milagres. É que faz a obra de Deus acontecer. Então, esses são nossos
né? Irmãos que estão aperfeiçoando nos SEAPs, e você vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Cada um de vocês continua tendo a responsabilidade de, pelo menos, trazer um candidato para fazer o SEAP. Que tal? Procure no seu grupo de relacionamento pessoas que você tem contato todos os dias, certo? Pergunte para a pessoa, você quer ser missionário? Servir a Deus é a coisa mais honrosa que existe. Você quer ser missionário? Se alguém responder sim, traga para o SEAP. Vamos encher o nosso SEAP de candidatos, porque eles vão sair do SEAP como trabalhadores, colportores nas ruas. Eu acabei de voltar do Japão e da Coreia. Uma necessidade da gente agora levar o Evangelho do Reino para a Ásia é premente. Precisamos de mais colportores. Infelizmente nós temos, ou quase ninguém, que saiba, dos colportores que saibam falar japonês e coreano, né? Poucos. Irmãos, nós precisamos de pessoas que pelo menos saibam falar inglês. E nem assim os nossos colportores que foram enviados para lá nem todos sabem falar inglês direito. Por isso, irmão, nós estamos querendo iniciar um serviço para todos os SEAPs, né, arrumar um bom professor de inglês, um bom professor de francês, para a gente, né, dar aula para todos os SEAPs. Todos os SEAPs. Nós queremos muitos colportores sabendo falar inglês, sabendo falar francês. Se você, claro, souber falar japonês, melhor. Se souber falar coreano, ótimo. Nós vamos usar vocês, né? E nós vamos, irmãos, estar trabalhando na Ásia. E quem sabe o Senhor ainda abra uma porta na Ásia para as Filipinas. Porque nós pensamos que 2024, a bola da vez era a África, mas no final de 2024, para começo de 2025, o Senhor nos levou para a Ásia. Irmãos, o Senhor quer ganhar a terra toda. Precisamos de muitos trabalhadores na Europa, nos Estados Unidos, no México, América Central, Oceania, né? Nós precisamos de muitos e muitos trabalhadores. Portanto, irmãos, graças ao Senhor, nós temos aí os coordenadores do SEAP que estão trabalhando para isso. Nosso PAC está aqui para aperfeiçoar os colportores, né? E justamente para nós termos trabalhadores mais eficientes. Então, vocês perceberam, irmãos, quando você deixa a palavra profética e siga a lei, você sai da esfera da operação de milagres que o Espírito pode dar para fazer a obra de Deus, para se aperfeiçoar na carne. Aí estaciona-se a obra do Senhor na igreja. Então, graças ao Senhor, nós temos pessoas aqui, né? Então, nós queremos ver o que é que houve de coisas boas e o que aconteceu para, de repente, ser interrompida interrompido esse início tão maravilhoso da igreja primitiva. Então, para ganhar tempo, vou ler um pouco o que eu preparei aqui, tá bom? Então, o objetivo do presente trabalho é investigar como chegar ao padrão da igreja que Deus precisa para que a sua vontade seja feita e que Cristo possa voltar para buscar a sua noiva, tendo toda a história da igreja até o momento para nossa reflexão e rogando ao Senhor mais revelação para esse fim. Que o Senhor possa nos dar mais revelação sobre, né, o que a igreja precisa para concluir o que ele tem que fazer hoje aqui na terra. Buscando conhecer os princípios espirituais que fizeram a igreja nos primeiros dias prosperar
e quais foram os problemas que barraram o seu avanço. Após a morte e ressurreição de Cristo, com somente 120 galileus, pessoas reunidas em Jerusalém, a igreja foi gerada pelo derramamento do Espírito Santo e todos eles foram revestidos do poder do alto. Irmãos, eu quero mostrar para vocês que não é pela prática da lei que a igreja foi produzida. Foi produzida pelo poder do Espírito, pelo derramamento do Espírito, né? Profetizado em Lucas 24. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Irmãos, o Espírito Santo reveste a igreja o poder do alto. Não é por você praticar a lei, não é por você estudar muito, né, o seminário, é que você vai receber esse poder. Esse poder vem pelo derramamento do Espírito. Atos capítulo 1, versículo de 3 a 5. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, né? Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes do reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Capítulo 2, versículos 1 a 4, então aconteceu esse derramamento do poder do Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essas outras línguas são outros idiomas, não línguas incompreensíveis. Essas outras línguas são línguas, por exemplo, você que nunca estudou inglês, você passa a falar inglês. Você que nunca estudou alemão, passa a falar em alemão. É o que aconteceu naquele dia, no dia de Pentecostes. Resultado, irmão, 3.000 pessoas foram batizadas. Capítulo 2, versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, eu faço então um comentário. Como pode 120 galileus, pessoas de pouca cultura, pode iniciar um trabalho que está no centro da vontade de Deus, que é a geração da igreja? 120 galileus. Deus nem, usou os eruditos de Jerusalém, não usou os cultos, da terra de Israel. Deus foi buscar na Galileia o que predomina, a profissão ali era a profissão de pescadores. Deus foi buscar as pessoas não nas faculdades, mas foi buscar 120 galileus para iniciar a igreja. Tem homens que fazem melhor do que o Senhor, não é isso?
Tem homens que iniciam aqui, já conseguiram montar, né, uma igreja, entre aspas, de milhares e milhares de pessoas. Então, como iniciador de uma igreja, Jesus foi um fracasso. Depois de mais de 3 anos de trabalho árduo, pregando o evangelho do reino, o que ele conseguiu foi 120 galileus incultos. Então isso é para mostrar, irmãos, a obra de Deus é a obra do Espírito. Ele não depende da capacidade humana. Aparentemente, 120 galileus estariam fadados ao fracasso total para levantar uma igreja. Mas com Deus tinha o quê? Deus enviou do alto o poder e derramou sobre aqueles 120 galileus incultos. E naquele dia, Deus usou a boca de Pedro, o apóstolo de quem Deus usou como um canal para falar a sua palavra. Essa palavra saiu com poder, e depois da palavra de Pedro, juntamente com os 11, ele representava os 12 apóstolos, depois de falar, irmãos, houve um batismo de quase 3.000 pessoas novas, salvas naquele dia. Irmão, não é uma coisa maravilhosa? Num só dia, 3.000 pessoas. E então, a partir daí, irmãos, a coisa vocês sabem, né? Porque você vai me perguntar, mas como você prova que eles eram incultos? Tá bom, vamos ler Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ora, se os líderes dos 120 eram iletrados e incultos, imagina os outros, né? Então, o Senhor quer mostrar, irmãos, Ele não escolheu os muito sábios, Ele não escolheu os muito capazes, Ele não escolheu os muitos de nobre nascimento, Ele escolheu as coisas desprezíveis, Ele escolheu as coisas que não são, para envergonhar as que são, porque o poder não vem dos homens, o poder vem de Deus. A igreja não foi gerada pela capacidade humana, senão pelo poder de Deus. Por isso, irmãos, hoje continua sendo assim. No CEAP, nós continuamos, irmãos, a levar as pessoas a entenderem que o que faz a obra de Deus é o poder de Deus. O PAC, para aperfeiçoar os comportores, mostra quem é que faz toda a obra, é o poder do Espírito. E esse poder vem pela palavra, né? Então, irmãos, aí começa a vida normal da igreja. Eles perseveravam, Atos 2:42, eu já li, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, pelo poder da palavra dos apóstolos, o desapego ao dinheiro foi o primeiro sinal. Não foi? Aqui diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Irmão, quem que faz isso? Ainda mais judeus. Você conhece algum judeu que não ama dinheiro? Todos amam dinheiro. Até nós, gentios, todos nós amamos dinheiro. E você é capaz, irmãos, de vender tudo, entregar nos pés do apóstolo a soma de dinheiro e fazer todo mundo usufruir desse dinheiro, que uma parte era seu. Irmãos, quem que faz essa obra? É o poder do Espírito. Então, só para mostrar para vocês que esse início foi tão forte, que a primeira coisa que aconteceu entre eles é desapego
ao dinheiro. Você teria esse desapego? Hoje, estou falando hoje. Você tiraria todo o saldo do seu bancário e entregaria para os apóstolos usarem na obra do Senhor? Né? Então eu duvido, né? Mas, irmãos, o poder do Espírito foi tão forte naquele dia, que isso aconteceu naquele dia. E por isso eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmão, a vida da igreja é uma coisa alegre, feliz. Se você vivê-la na sua plenitude, você está vivendo essa vida da igreja feliz, alegre, ou você continua infeliz? Se você está infeliz, venha viver essa vida da igreja, né? Com o poder do Espírito, né? Irmãos, irmão, graças ao Senhor, enquanto isso, né? E a igreja contava com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Mas eu preciso ressaltar também ali, diariamente perseveravam unânimes no templo. Irmãos, a vida da igreja era vivida todos os dias, não só aos domingos. Todos os dias eles viviam a vida da igreja, mesmo que alguns nós tenhamos que trabalhar. Mas, irmãos, para mim, mesmo trabalhando, eu estou vivendo a vida da igreja. E eles eram unânimes, eles perseveravam diariamente unânimes no templo. O que é unânime? É unanimidade e unidade. Irmão, quem que produz a unanimidade entre nós? Quem produz a unidade entre nós? É a palavra. É a palavra que vem do Senhor. E a palavra única é a única coisa que nos converge todos no mesmo objetivo, na mesma direção, né? Graças ao Senhor. Então, irmão, vou fazer um comentário sobre Efésios, sobre Atos 2, 42 e 47. E eu escrevi aqui, tá? Deus dá direção à igreja pela palavra dos apóstolos, a qual não era a palavra dos homens, e sim a palavra de Deus. Eu estou usando, quem sabe qual versículo? Ami, qual versículo eu estou usando? 1 Tessalonicenses, que você gosta. Agora acordou. 1 Tessalonicenses 2,13. Porque eles acolhiam a palavra de Paulo, não como a palavra de homens, mas como a palavra de Deus. E Paulo diz, como de fato é a palavra de Deus. E que a mesma que eles acolheram, essa palavra operava. Irmão, essa palavra opera. A palavra que você crê, a palavra dos apóstolos que você crê, irmãos, opera eficazmente, mas só em quem crê. Então, graças a Deus que operava eficazmente em quem criam na palavra profética. Então, cabe à igreja, irmão, buscar ter comunhão na palavra dada. Dessa forma, o Senhor tinha liberdade de governar a igreja e operar por meio dela para fazer a vontade de Deus. Veja como é importante a palavra. E ela precisa ser acolhida. Você acolhe? Se você não acolhe, irmãos, a palavra passa sem efeito. Mas se você acolhe, essa palavra produz, essa palavra opera eficazmente, né? Com o poder de Deus. É impressionante o poder de Deus em desarraigar o homem do mundo, do apego ao dinheiro, logo no início da vida da igreja, pois as riquezas são usadas por Satanás para usurpar o coração do homem. Por isso, irmão, não caia nessa armadilha. Todos nós precisamos do dinheiro para viver. Todos nós precisamos de dinheiro para nosso sustento e sustentar sua família. É ou não é? Mas não caia nessa armadilha. Inimigo de Deus usa
até as coisas legítimas da nossa necessidade, as coisas do mundo, para ocupar o nosso coração. Se o meu coração estiver totalmente ocupado em ganhar dinheiro, sustentar a família, pagar as contas, né, e trazer segurança financeira para a minha família, irmão, não tenho espaço no meu coração para a palavra de Deus como a semente do reino entrar nela e ali frutificar. Estou certo ou não? Aí Satanás terá ganho um round, uma batalha. Irmãos, é isso que nós estamos lutando nas ruas. Os comportores estão indo nas ruas, sabe para quê? Para disputar o coração. Que Satanás ocupou por tanto tempo o coração dos homens, daquele homem, especificamente para quem você está orando por ele, irmãos, ocupando o seu coração, e agora chega você para pregar o evangelho do reino, para desocupar o seu coração, para abrandar o solo, para que a palavra a palavra do reino possa entrar naquele coração e produzir o reino de Deus. Essa é a nossa luta, tá? Então, irmãos, a comunhão na palavra, nós recebemos o ensinamento dos apóstolos. Essa palavra que eu estou falando, irmãos, essa palavra é apresentada à igreja, e a igreja, imediatamente, graças a Deus, nós temos equipes de pessoas muito eficientes, já estão preparando alimento diário, mas antes do alimento diário estar pronto, há outro grupo de pessoas que estão preparando já imersão na palavra. Mal termina essa mensagem agora, à noite, já temos a imersão da palavra para segunda-feira. E na segunda-feira já temos pronta toda a imersão dos 7 dias da semana. Então nós temos, o Senhor está, graças ao Senhor, usando esses irmãos, estão servindo a sua obra de uma maneira tão eficiente, que nós temos agora imersão da palavra, né? Imersão, eu não sei se eu trouxe aqui, Senhor Jesus. Bom, vou pegar um do passado aqui, né? Opa. Essa é a folhinha de hoje, né? Folhinha de hoje. Tá tudo suado aqui, tá? É a imersão de hoje, olha lá. A imersão diária. Irmãos, isso aqui nos lembra, isso aqui nos traz a lembrança de uma parte da mensagem, não é isso? Da palavra que o Senhor falou com a igreja. E essa palavra, irmãos, essa palavra precisa ser, não é meramente para ouvir. Você sabe que o homem tem 2 ouvidos, né? Se ele só ouve uma vez, entra por um ouvido, vai sair por outro. É por isso que nós temos 2 ouvidos, né? Entra por um, sai por outro, certo? Então, quando entra, nós não podemos deixar sair tão facilmente. Então, como é que você faz? Quando entra, você a inculca. O que é inculcar? Né? Vocês são todos muito bons em português, né? Que significa em português? Inculcar é gravar, imprimir alguma coisa, que no nosso caso é imprimir a palavra no coração por repetições seguidas. Temos que fazer várias repetições. Então a palavra entra, antes de sair, deixa eu puxar. Puxa essa palavra para dentro e começo a fazer imersão. Eu começo a inculcar a palavra. Então antes de sair, tem que inculcar no meu coração. Então, irmãos, graças ao Senhor pela palavra, pela imersão que nós temos, irmãos que preparam isso, né? E nós podemos inculcar essa palavra no coração e podemos promover a comunhão da vida. Não só isso, irmão, o que cada um inculca de palavra promove, irmãos, a comunhão, a circulação da vida entre nós. Nós podemos dividir em pequenos grupos, começamos a ler junto, desfrutar junto e extrair riqueza juntos, não é isso? Irmãos, isso faz com que a palavra circule entre nós.
E essa palavra não está só circulando entre nós, essa palavra hoje está circulando entre os irmãos no Japão, na Coreia, na Europa, na África. Irmão, que coisa maravilhosa! Vocês sabem que esse idioma aqui, ó, essa imersão, já, a partir daquele dia, daquele final de semana, daquela semana que nós estivemos no Japão, irmão, o Senhor já nos deu um irmão que mora aqui perto de São Carlos, fazendo imersão em japonês. Já temos imersão japonês pronta todas as semanas. E nós pedimos para coreano também fazer juntos aqui, e nós estamos disponibilizando japonês coreano já nessa semana para todos. Irmãos, que coisa maravilhosa! Isso faz com que, irmão, todos os membros do corpo de Cristo receba essa palavra como suprimento. E, irmão, isso é que nos torna um. E nós acabamos executando a obra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade que santifica a igreja. Como o Senhor disse em João capítulo 17. Santifica-os na verdade, ó Pai. E a tua palavra é a verdade. E Jesus em Efésios 5, né? Então, Efésios 5, ele fala o quê? Ele fala de que nós somos santificados pela lavagem de água pela palavra. A palavra circula entre nós como água que nos lava. Leva embora tudo que não presta. E coloca no nosso coração, irmãos, a própria realidade, a verdade de Deus, constitui a realidade divina em nós. Tá? Então, olha a importância de se perseverar no ensinamento dos apóstolos, que a igreja em Jerusalém, na segunda fase, se perdeu. Eles não tinham mais. Eles estavam mais focados em guardar a lei, tentando conciliar com a vida cristã. É impossível, tá? Então, com grande poder, os apóstolos estavam, capítulo 4, versículo 32, 33. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É isso, né? 32, 33, tá, vou parar por aqui. Irmãos, olha só, quem é que fazia a obra de Deus acontecer? É a palavra, e que a palavra trazia o Espírito que tinha o poder. Não sei se vocês estão me entendendo, ligando com Gálatas 3. Quem que vos concedeu o Espírito? E quem que vos concedeu que opera milagres? Ou que opera milagres? Irmãos, é por meio do ouvir da fé, é por meio da imersão na palavra, é que nos traz o Espírito e que opera milagres entre nós. É por isso que a igreja primitiva prosperava nisso. Irmão, nós nunca devemos perder isso. Não deixe o tempo passar enrijecer você. Não deixe o tempo passar fazer com que você dependa da sua própria capacidade. Irmãos, a igreja nunca dependeu da sua própria capacidade para prosperar. Sempre dependeu do poder de Deus. E o poder de Deus vem pela palavra. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, e agregados ao Senhor. Irmãos, quem governa, né? Aqui mostra, irmãos, quando Deus
ele tem governo sobre a igreja através da palavra dos apóstolos, sem a interferência de mão humana. O Espírito tem liberdade para levar a cabo a obra de Deus com sinais e prodígios, e os quais são impossíveis do homem realizar. O Senhor, de fato, governava a igreja por meio dos apóstolos. Capítulo 6, versículo 7, como diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o ponto que eu quero enfatizar aqui, irmãos, a multiplicação na igreja em Jerusalém, na sua primeira fase, era devido ao crescimento da palavra de Deus. Como é que cresce a palavra de Deus? A palavra de Deus não é um bolo para você colocar fermento e crescer, né? Como é que cresce a palavra de Deus? Primeiro, o ensinamento dos apóstolos. A boca dos apóstolos, abrindo a boca, saía a palavra de Deus. E essa palavra era o quê? Era ruminada, né? A igreja tinha comunhão nessa palavra. E essa palavra sendo inculcada nos corações e circulando entre o povo, e faz com que a palavra cresça. Porque alcança mais corações. Quando a palavra alcança mais corações, uma palavra cresce. E a palavra cresce, também cresce o número das pessoas. Tá? Então, é assim que a igreja se cresce, né? Então, a palavra de Deus, irmãos, em Estevão, falado por Estevão em Atos 7. Atos capítulo 7. É a palavra de Estevão, um dos diáconos escolhidos. Ele era cheio de graça e de poder. Ele fazia prodígios e sinais, isso está em capítulo 6 de Atos, né, desde o versículo 7 que nós lemos, né, até o versículo final, versículo 15. Né, versículo 8, Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, com isso, levantou-se, né, as pessoas da religião judaica que eram contra, viram que crescia demais a palavra de Deus e começaram a inventar acusações falsas para denunciar a Estevão. Irmãos, sempre vai haver oposição de Satanás no tocante à palavra de Deus. Hoje não é diferente. O inimigo de Deus usa todos os meios, irmão, para silenciar essa palavra. Porque essa palavra está fazendo a obra de Deus. Essa palavra está fazendo tantos milagres, operando tantos milagres, e o inimigo está tentando silenciar essa palavra. E tentaram silenciar a palavra de Estevão. E Estevão finalmente foi morto por pregar a palavra de Deus. E antes dele ter sido morto, apedrejado, deixou um registro maravilhoso no livro de Atos, capítulo 7. Irmãos, eu nunca tinha visto o capítulo 7 de Atos dessa maneira tão maravilhosa. Ó Senhor Jesus. Não sei, eu gostaria de um dia poder ter mais tempo com liberdade e detalhar um pouco melhor para vocês. Mas aqui eu vou mostrar para vocês qual é o conteúdo de Atos capítulo 7, né? Eu vou ler para vocês logo no início. Então lhes perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim, né, que acusam a você? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhes disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Lembre-se, vocês que me acusam,
vocês estão na terra que Deus prometeu dar para Abraão, e quando Deus o chamou, não tinha, né, ele não possuía 1 metro quadrado dessa terra, tá? Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Irmãos, baseado em que Abraão saiu da sua terra e veio para uma terra que Deus prometeu lhe dar e sem lhe dar nenhuma garantia? Foi baseado na palavra de Deus. Em outras palavras, Abraão creu na palavra de Deus. Esse é o ouvir da fé. Irmão, Deus se agrada com ouvir da fé. Quem ouve e crê, irmãos, vai receber a bênção. As coisas prosperam, tá? Então, versículo 5. Nela não lhe deu herança, nem sequer o pedaço ou espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Olha só que coisa antagônica, né? Coisas, né? Como é que Deus prometeu lhe dar a terra, levou Abraão até a terra de Canaã e fez ele olhar para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, né? E onde ele conseguir ver tudo isso, Deus prometeu dar-lhe. Mas quando ele morreu, ele não tinha sequer o espaço de um pé daquela terra, não tinha nem onde pisar, irmãos. Mas ele creu na palavra do Senhor, creu na palavra do Senhor, e Deus também prometeu dar-lhe essa terra para sua descendência, já que Deus não deu a terra para ele, fisicamente falando, e prometeu dar para sua descendência, sendo que não tinha filho. Não sei se vocês estão me entendendo o absurdo do absurdo. O absurdo que Deus prometeu dar a terra para ele, mas ele morreu sem nenhum metro quadrado de terra. Então Deus prometeu para dar para os seus filhos, mas ele não tinha filho? Não era absurdo, absurdo? Mas, irmãos, Abraão creu na palavra. Olha o poder que tem você crer na palavra de Deus, tá? Bom, aí vamos lá. Bom, Senhor Jesus, Abraão creu, esse de Abraão crer está em Gálatas 3, dá uma olhada, Gálatas 3, versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você é um filho de Abraão? Se você não crê, você não é um filho de Abraão. Se você não pratica ouvir da fé, você não, né? Você só vendo para crer, você não é um filho de Abraão. Mas se você crê, né, que Deus vai te dar pela fé, aí sim você é um filho de Abraão. Ora, bom, eu vou ler só até aí, só para vocês, não quero ir muito adiante não. Bom, Deus então, aqui ó, logo em seguida, ele fala vamos lá para o capítulo 30, versículo 30, vamos lá na frente, tá? Esse capítulo é maravilhoso, tá? Eu não tenho tempo. Versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu a Moisés no deserto de Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor, né? Irmãos, Deus então prepara Moisés. Porém, aos 40 anos de idade, ele entendeu que Deus queria usá-lo para salvar o povo, tirar o povo da tirania de Faraó no Egito. Mas quando ele saiu para salvar o povo e ele viu um egípcio maltratando, né, um dos seus patrícios,
Ele foi lá e fez a justiça com a sua própria mão, matando o egípcio. E no dia seguinte ele viu seus dois irmãos brigando entre dois hebreus, brigando entre si. Ele quis apaziguar, fazer justiça. Eles falaram, né, quem é você? Você quer nos matar como você matou o egípcio de ontem? Quer dizer, ele não foi reconhecido como salvador, né, do povo judeu. E então ele soube que Faraó estava buscando a ele, né, para prendê-lo. Ele então fugiu para o deserto de Midian, ficou 40 anos. Depois de 40 anos, só cuidando do rebanho, ele perdeu toda a sua capacidade natural que aprendeu no Egito, né, porque ele era poderoso em sabedoria e era poderoso em obras. Isso está em versículo 22, vocês podem ler isso. Então ele, né, aos 40 anos de idade, não estava preparado para a missão, porque era muito confiante em sua própria capacidade. Por isso, irmãos, não pense que Deus vai usar você quando você é confiante na sua capacidade. Deus só vai usar você realmente quando você perceber, você se der conta de que a sua capacidade não vai ser usado para fazer a obra de Deus. Aí quando chegou aos 80 anos de idade, Deus então o enviou ao Egito para libertar os filhos de Israel. E agora ele disse para Deus, Deus, eu sou pesado de língua, pesado de boca, não posso aceitar essa missão, envia outro, não a mim, eu não tenho capacidade de mais fazer essa obra. Irmão, foi aí que Deus o enviou, certo? Então, o relato do aparecimento de Deus a Moisés está registrado em Êxodo 3 e 4, e o Senhor, eu não tenho tempo de dizer para vocês, ler para vocês, o Senhor viu o sofrimento do povo e o enviou a Faraó para tirar o povo do Egito. Disse Moisés ao Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Isso está em Êxodo 3:11. E como os filhos de Israel saberão que Deus o enviou, qual é o seu nome? Deus lhe disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o enviou aos filhos de Israel para tirá-los do Egito e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, 12 até 17. Irmãos, quem enviou a Moisés quando ele se sentia incapaz? Eu sou. Por que eu sou? É para não depender da capacidade humana. Eu vou mandar você. Ah, não sou capaz. É por isso mesmo. Quem está me mandando? Quem está mandando, né, Moisés? Era o eu sou. Eu só era capaz. Eu só era, né, todo poderoso. Ele pode todas as coisas, né? Por isso, irmãos, vamos continuar sempre com a simplicidade. Depender do Senhor. Não é pela nossa capacidade é que fazemos a obra de Deus. Então Moisés tinha noção de responsabilidade e também da dificuldade que as pessoas tinham de crer que ele realmente era o enviado de Deus. Irmãos, aqui eu faço um comentário. Deus, ele realmente, Deus, ele queria tirar o povo de Israel do Egito, mas ele precisava enviar um homem para essa tarefa. Ele sempre depende do homem, sabia disso? Ele sempre depende do homem, mas ele não usa a capacidade desse homem. Tanto é que o fogo que ardia na sarça não usava sarça como combustível. Esse fogo tinha combustível em si mesmo. Ele é o eu sou. Eu sou, ele tem a capacidade, tem um combustível para fazer a sua obra. E a sarça representa o homem. Ele não precisa do homem como combustível. O homem é apenas um suporte, um canal para ele poder usar. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Então Moisés, ele sabia, no entanto, Moisés sabia que não era fácil as pessoas crerem de que ele estaria representando a Deus e falando por Deus. Não é fácil. O que mais tarde aconteceu, que sua própria irmã, o seu próprio irmão, Miriam e Arão, queriam reivindicar
dizendo: mas Deus só fala por Moisés? Deus também não tem falado por nós? Aí Deus saiu, o próprio Deus saiu para vindicar a situação. De fato, Moisés era o profeta, que Deus falava com ele face a face. Então, por que eu fiz questão de mostrar isso, irmãos? Para mostrar a dificuldade que o homem tem em aceitar o enviado de Deus. Tá? Então, de tanto Deus insistir, disse Moisés: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse com teu servo. Eu estou em Êxodo 4. Quem quer acompanhar? Êxodo 4, versículo 10. Dá uma olhada. Acho que é melhor vocês acompanharem do que ficar me ouvindo, né? Versículo 10. Então disse Moisés ao seu Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, né? Pois sou pesado de língua, pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem faz a boca do homem? E quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Né? Ou o que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Arão falava eloquentemente, é isso, né? Fluentemente. Arão falava fluentemente, não gaguejava como Moisés, não gagueja como eu, né? Então, por que Deus não chamou Arão para ir para isso? Porque Arão não estava preparado. Deus chamou a Moisés justamente porque ele se considerava totalmente incapaz para a obra do Senhor, e Deus havia preparado esse vaso para esse trabalho, não é isso? Então, quando Moisés se julgava capaz aos 40 anos para livrar o povo da escravidão, Deus não o usou. Mas aos 80 anos de idade, Moisés havia perdido toda a sua habilidade natural para a missão, e ele dizia nunca ter sido eloquente e pesado de boca e de língua. Ele pediu para o Senhor mandar outro. O Senhor lhe disse que seria com a sua boca, né, ensinará o que há de falar. O homem que Deus escolhe nem sempre é o mais eloquente, nem sempre é aquele que domina perfeitamente a gramática, como eu não domino perfeitamente a gramática, nem é perfeito em oratória. Porém Deus porá na sua boca as palavras, e ele será por Deus, ou seja, ele vai representar Deus no falar. Então Deus manda Moisés tomar o bordão, que significa a autoridade que ele recebeu de Deus para fazer os sinais com o poder de Deus. Aí Estevão prossegue dizendo que foi Moisés quem disse ao povo de Israel que Deus suscitará outro profeta semelhante a ele. Você se lembra onde está esse versículo? Deuteronômio, capítulo 18. Vamos dar uma olhada. Deuteronômio 18. Quando que Deus falou sobre isso? Versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Está se referindo a quem? A Jesus. Aí no versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, e de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em o meu nome, disso lhe pedirei contas. Ele está falando de quem? Deus está falando de quem? Quem é esse outro profeta, semelhante a Moisés, que Deus iria levantar? Jesus Cristo. Jesus Cristo, certo? Então, irmãos, Moisés
a quem o povo não obedeceu. Dá uma olhada lá em Atos 7. Ó Senhor Jesus. Estou correndo contra tempo, mas eu preciso apresentar isso para vocês. Senhor Jesus. Ó. Moisés foi o profeta reconhecido por todos os filhos de Israel, e que no tempo de Jesus, todos os judeus veneravam Moisés. Moisés era o profeta. Mas, no tempo em que Moisés estava ali, né? Dá uma olhada no versículo, Atos 7, versículo 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Ora, os judeus veneravam Moisés no tempo de Jesus, mas no tempo deles, eles não obedeceram a Moisés. Antes o repeliram, no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque onde estou? Porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas e sacrifício ao deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaram um tabernáculo a Moloque e a estrela do deus Renfa, figuras que fizeste para as adorar, por isso vos desterrei para além da Babilônia. Irmãos, os detalhamentos disso, nós nem conhecemos isso, está nos livros dos profetas. Irmãos, o povo de Israel começaram a adorar outros deuses, tá? Aí, irmãos, eles não obedeceram a Moisés, mas no tempo de Jesus, todos eles eram por Moisés. Mas quando Deus enviou o profeta prometida a Moisés, que era Jesus que veio, eles mataram Jesus. Vocês entenderam? Então, Atos 7 é muito importante. Eles mataram a quem o profeta que Deus enviou para anunciar. Aqui, ó, versículo 51. Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, que é Jesus Cristo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Por quê? Vocês mataram Jesus. Vocês que dizem honrar tanto a Deus, vocês que dizem honrar tanto a palavra de Deus, desde o tempo dos vossos pais, vocês mataram todos os profetas que Deus enviou para falar por Deus. E agora Deus enviou o justo, enviou Cristo, Jesus Cristo, o profeta prometido a Moisés, e vocês mataram, crucificaram Jesus. Vocês entenderam? Então, a estratégia de Satanás é calar a boca de Deus, é fazer silenciar a boca dos profetas. O problema da palavra profética é exatamente, ela tem poder de fazer a obra de Deus. Então, se Satanás conseguir silenciar essa palavra, a obra de Deus para. De fato, a obra de Deus parou. Do segundo século em diante, só houve degradação, degradação, degradação. Ó Senhor Jesus. Foi quando Estevão chegou a esse ponto, dizendo que vocês tanto honram o Senhor com lábios, mas vocês mataram todos que Deus enviou para falar a sua palavra a vocês. Vocês perseguiram e mataram, e agora vocês acabaram de ser traidor e assassino desse último que Deus prometeu dar
o profeta, Deus prometeu a Moisés. Vocês mataram. Quando chegou nesse ponto, né, o povo provocou um tumulto e no fim eles apedrejaram a Estevão. E Estevão foi morto. Ó Senhor Jesus. Eu não vou conseguir terminar aqui, tenho várias coisas aqui. Eu vou terminar por aqui. Eu vou dizer para vocês, eu acho que vocês, com a palavra apresentada até agora, não tem nenhuma dúvida de que Deus opera milagres para poder fazer a obra dele. E essa obra dele é feita pela sua palavra. E para Deus falar a sua palavra aqui na terra, ele depende de um canal. Ele depende de um homem. E esse homem, enquanto se achar capaz de fazer a obra de Deus, não pode ser usado por Deus. Deus precisa trabalhar tanto nesse homem, até que esse homem se convença de que ele não tem mais nenhuma serventia, nenhuma capacidade de fazer a obra de Deus, e Deus chama esse homem. E quando Deus chama esse homem, porque ele tem certeza de que esse homem vai falar apenas a palavra de Deus. Porque apenas a palavra de Deus tem o poder para fazer a obra de Deus. Se esse homem falar a sua própria palavra, a obra de Deus não se sucede. Porque é a palavra de Deus que realiza a obra de Deus. Portanto, irmãos, olha o dilema de Deus. Deus precisa em todas as épocas levantar profetas para falar a palavra. E essa palavra que esse profeta falar, quando é acolhida, a obra de Deus acontece. Deus então enviou tantos profetas no final, né, da segunda parte do povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel só perseguiram os profetas e mataram os profetas. Por isso, irmãos, o reino de Israel não prosperou. Tanto é que Israel, a nação de Israel, o reino de Israel, reino do norte, foi levado em cativeiro para a Síria. E o reino do sul, o reino de Judá, foi levado em cativeiro para a Babilônia. Por quê? Porque eles não acolheram os profetas que falavam a palavra de Deus. E agora chega no Novo Testamento, esse cenário tem que mudar. Deus tem que fazer a sua obra. Portanto, irmãos, Deus mandou o seu próprio Filho, o profeta, Jesus Cristo, veio aqui na terra para realizar a sua obra. E veio realizar com poder. E os judeus, que era para receber o profeta de Deus, perseguiram e mataram a Jesus. Mas a obra de Deus não pode ser também extinta pelo homem. Deus então, graças a Deus, preservou 120 galileus. E esses 120 galileus, irmão, não dependeram da sua própria capacidade, porque eles não tinham capacidade. Eles não eram formados de faculdades. Eles não eram eruditos, não eram cultos, não tinham grandes capacidades. Mas Deus então derramou o poder, a capacidade do céu, do alto, pelo Espírito Santo, e então eles passaram a ganhar poder para gerar a primeira igreja, a igreja em Jerusalém. E para dar continuidade à obra do Senhor pela igreja, Deus então levanta Pedro com os outros 11 apóstolos para começar a palavra profética. E a palavra profética saía com poder, os apóstolos faziam sinais, milagres e prodígios, porque o poder do Espírito é que operava milagres e fazia a coisa acontecer. Certo? Até que foi silenciada essa voz na igreja em Jerusalém. Elegeram Tiago, Pedro se exilou, ele apenas cuidava dos que estavam na primeira fase da vida da igreja em Jerusalém, não é isso? E também Deus então teve que usar outro canal, Paulo, para poder ir para
à terra dos gentios para levantar a igreja. E graças a Deus, novamente a palavra fez milagres. Né? O Senhor levantou igrejas e mais igrejas, né? Chegou até Roma, finalmente, e todo mundo ocidental, né? Ganhou essa questão de plantar igrejas, o reino dos céus, crescendo aqui na terra dos gentios, mas também a mesma força opositora dos judaizantes de Jerusalém a Pedro também trabalharam. Essa mesma força trabalhou contra Paulo. Foi encalço de Paulo em todo lugar por onde foram. Bom, finalmente, quando Paulo foi martirizado, no ano 67, todos da Ásia o haviam abandonado. Ninguém mais ouvia a palavra profética. Ninguém mais acolhia a palavra né, do apóstolo, que fazia a obra de Deus prosperar. Conseguiram silenciar mais um. Aí quando chega em João, já no ano 90, outra tentativa de restaurar a palavra para fazer a obra de Deus. João então falava a palavra da vida, a comunhão da vida, a vida eterna, tentava mandar seus missionários para levar essa palavra, mas também era silenciada essa palavra junto aos próprios líderes das igrejas que amavam mais a primazia, amavam mais, né, a disputa pela posição, disputa pelos seguidores, do que amar a própria palavra de Deus que faz a obra de Deus. Assim termina o primeiro século, nessa situação triste. Irmãos, mas ficou claro, não ficou claro? Que é a palavra que faz a obra de Deus. E graças ao Senhor, hoje, no século 21, o Senhor restaurou essa visão para nós. Nós estamos vendo isso. Por isso, irmão, vamos amar a palavra, apreciá-la e crer nessa palavra pelo ouvir da fé. Através do ouvir da fé, irmãos, nós vamos trazer o Senhor de volta. Através do ouvir da fé, nós vamos edificar a igreja. Através do ouvir da fé, nós vamos pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, mesmo na Ásia, Japão, Coreia, né? China que nos espera também, Filipinas, sei lá, Malásia, não sei onde o Senhor quer alcançar, né? Em toda a terra habitada, nós vamos restaurar esse poder do Espírito por meio da palavra. Amém.